Esther, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Esther, capítulo 4, versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Agora abra sua Bíblia também, Esther, capítulo 8, versículo 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, que teu Espírito Santo, a partir de agora, tome a direção e fale ao coração de cada um que aqui está, e que todos recebam esta palavra e tomem posse, Senhor, dessa palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, e que sejamos abençoados e que possamos ver nas nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar. Esses dois versículos que vocês leram, vocês notaram alguma diferença? Quem prestou atenção no que leu aí? Primeiro versículo que nós lemos, como estava Mordecai? Com quê? Pano de saco, que mais? Cinza na cabeça, tinha rasgado as suas vestes, estava ali, como o que diz aqui, com grande amargura, tristeza. O que tinha acontecido para ele estar assim? Bom, o livro de Esther é um livro pequeno, não sei se os irmãos quem já leu o livro de Esther aí todo? Então já conhecem mais ou menos a história do livro de Esther, que o mais interessante nesse livro de Esther é que o nome de Deus não é falado. Você não vê no livro todo nenhuma menção de Deus, não se fala de Deus, não se fala de igreja, de templo, não se fala de oração, não se fala dessas coisas que nós estamos acostumados em todos os livros, né? Da palavra ter oração, busca a Deus, falar de Deus, falar que Deus agiu. Mas quando nós lemos o livro de Jó, nós sentimos que tudo isso de Esther, nós sentimos que tudo isso que está aqui e que aconteceu nesse livro, que foram coisas tremendas, não foi por acaso, não foi alguma coisa de sorte, mas Deus estava no comando de tudo. Desde o primeiro versículo do livro de Esther, do primeiro capítulo até o último versículo do último capítulo, nós vemos as mãos do Senhor. E o que nós podemos ver neste livro é que aquele que se humilhou, aquele que foi humilhado, aquele que foi ali ameaçado, mas que confiou no Senhor, que fazia parte do povo de Deus, Deus mudou a sua sorte. E Deus tem me falado esses dias, alguns dias já, Deus tem falado no meu coração, e me deu um versículo que depois nós vamos ler, que Ele vai mudar a nossa sorte, que Ele vai mudar o rumo da nossa vida, que Ele vai mudar aquilo que estamos vivendo, vai tirar a nossa vergonha, e vai nos dar dupla honra, e vai mudar a nossa sorte. Se crermos, se confiarmos, se buscarmos, se estivermos na presença dEle, Ele vai mudar a nossa sorte. E eu creio, Deus tem me falado, essa palavra eu já tenho preparado alguns dias, desde a semana passada, o Senhor tem falado no meu coração com essa palavra, e Ele tem falado que depois dessa palavra, essa palavra, como dizem aí, né, alguns falam, né, será um divisor de águas. A partir de hoje, Deus vai começar a mudar a nossa sorte, tanto da nossa vida pessoal, como da casa dele, como deste lugar, porque temos sido humilhados,
porque muitos têm olhado para nós e temos vivido como Mordecai estava aqui, com pano de saco, triste, angustiado, clamando, né? Estava ali envergonhado. Mas aqueles que servem ao Senhor não ficam nessa situação por muito tempo. Aqueles que servem ao Senhor, o Senhor, Ele sabe no devido tempo exaltar. Lá em 1 Pedro diz: humilhai-vos na potente mão do Senhor, e Ele no devido tempo vos exaltará. E por que Mordecai estava nessa situação? O que estava acontecendo? Havia um homem ali, um coronel. Primeiramente, Mordecai era do povo de Israel, judeu. Em Esther chamam o povo de Deus de judeu. Estavam exilados nessa terra, não era a terra deles. E ali eles estavam vivendo longe da terra deles, vivendo sob um reinado de um rei que não conhecia Deus. E Mordecai, ele continuou servindo ao Senhor. E todos conhecem a história, né, que Assuero, que era o rei, deu um grande banquete, mandou chamar a sua esposa, a rainha, né? E ela não quis saber, ela não quis ir, e aí ela foi destituída. E ali o rei falou: não, agora eu tenho que ter outra rainha. E foi, né? E Mordecai, ele cuidava de Esther, né? Era primo de Esther, e ele que cuidava, porque os pais de Esther tinham morrido, né? E aí Esther também foi lá para o palácio, e ela acabou sendo escolhida ali a rainha, no lugar da Vaste, que era a rainha antiga, que tinha sido afastada, tinha sido tirada de rainha, porque não quis saber de obedecer ao rei. E aí Esther veio a ser rainha. E no reino havia um coronel que foi exaltado ali, um homem que era como um príncipe ali, que se chamava Amã, que era ali, ele era de um povo que sempre foi inimigo dos judeus. Ele ali foi exaltado e começou ali crescer no reino, e o rei deu ali poderes para ele, e todo mundo que via ele tinha que se dobrar diante dele, tinha que ali fazer uma reverência diante dele, né? E Mordecai, que estava ali sempre na porta do palácio, né? Ele sempre estava ali. Esther já era rainha, mas Esther não tinha revelado que ela era judia, nada. E quando Amã passava ali, Mordecai não se dobrava, não fazia reverência diante dele, não estava ali se dobrando diante de Amã. E isso começou a irritar Amã. Toda vez todo mundo chegava, baixava, e Mordecai não, continuava ali. Porque ele, como judeu, ele cria que só devia se reverenciar a Deus, a mais ninguém, a nenhum outro homem. E Amã começou a ficar nervoso com isso. Ele começou a planejar o que fazer. Não, tem que fazer alguma coisa. Esse homem, ele não quer saber. Ele gerou nele um ódio sobre Mordecai, e esse ódio passou para todos os judeus. E ele lá, como sendo conselheiro do rei, sendo aquele que vivia do rei, ele tramou um plano e falou falou para o rei: olha, vamos marcar um dia, e nesse dia vamos exterminar todo o povo judeu do nosso meio. Todos aqueles que não são do nosso povo, que são judeus, vão morrer. Dá uma autorização aí, falou para o rei, e para que o povo daqui possa matar os judeus. E ainda eu vou dar para o rei um tributo, vou dar um monte de prata, vou pagar para o rei, para que esses judeus sejam mortos. Tal era a raiva de Amã contra Mordecai, e agora contra todo o povo de Israel. E aí ele convence o rei, e baixa um decreto ali, e o rei, né, fala: não, tal dia, tal mês, vai estar autorizado para matar todos os judeus. E aí nós encontramos Mordecai nessa situação. Quando ele soube desse decreto, quando ele soube que todos os judeus iriam morrer, decretado pelo rei, então ele rasgou as suas vestes, ele foi na praça, e ele pôs pano de saco, e ele se humilhou ali,
e ele começou a clamar, e começou a gritar, e começou ali, ficou com uma grande angústia, como diz a palavra, por causa de que a sentença de morte já estava decretada para ele e para todos os judeus que viviam ali na cidade e aonde o rei governasse. Então ele passa ali a se lamentar, ele passa ali a ter medo, porque ele iria morrer. E aí ele conversa com os servos de Esther, vão lá e perguntam para ele o que está acontecendo, que Esther não sabia de nada, e aí Esther conta, e aí ele fala. Mas nesse inteirinho, Amã falou: agora eu estou bem, agora eu vou prevalecer. E olha o que ele diz aqui, abre sua Bíblia aqui na Esther mesmo, capítulo 5, versículo 14. Esther, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, vamos ver um pouco antes, versículo 13. Disse aqui: porém tudo isto não me satisfaz. Amã estava falando, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então Amã estava com muito ódio de Mordecai, e aí veio os amigos dele na casa dele, né? Porque ele tinha riqueza, tinha todo o poder, mas ele não estava contente, porque aquele Mordecai ainda não se dobrava diante dele. E ele falou: e agora? Então deram ali a opinião: olha, você vai lá, faz uma forca, e amanhã você não é mesmo bom com o rei, então faz a forca e fala para o rei enforcar Mordecai. Olha as ciladas, olha o que o inimigo faz. Muitas vezes, até sem Mordecai nem sabia disso, estava lá, né? Mas o inimigo estava tramando para tentar de toda forma destruir a vida de Mordecai. E é isso que acontece. Muitas vezes nós vemos ali as situações, como Mordecai tinha visto aqui, o decreto, né? E nós não sabemos o que está acontecendo, nós não sabemos por que está acontecendo isso. Mas Deus tem os seus planos. Deus tem ali um plano perfeito para as nossas vidas. E o Senhor diz: bem sei que planos eu tenho, que pensamentos eu tenho para vocês. Não é pensamento de morte. Deus não estava pensando em matar Mordecai. Deus estava pensando em honrar a Mordecai, em fazer que Mordecai crescesse ali, mesmo no meio do povo inimigo. Nós vivemos neste mundo e muitas vezes nós pensamos que Jesus falou que nós temos que levar a cruz, então é só sofrimento, só tristeza, nada vai mudar. Não, sim que temos aflições e temos lutas e temos dificuldades, mas o Senhor nos garante a vitória, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Maior é aquele que está conosco. Não importa o que estejam clamando, não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas, não importa o que o inimigo está tentando fazer, porque se não fosse Deus nas nossas vidas, você nem estaria aqui, o inimigo já tinha te tirado a vida. Quantas vezes Deus te livrou e você nem sabe? Mordecai estava ali, nem sabia que a forca estava sendo construída para ele, mas Deus já estava livrando. Aleluia. Às vezes você sai, está ali decretada a sua morte, às vezes num acidente, às vezes num momento difícil, às vezes num assalto, às vezes alguém esperando, às vezes ali uma enfermidade. Mas quando nós servimos a Deus e quando nós estamos na presença do Senhor, por isso que eu digo, e o Senhor hoje mandou eu falar na hora da oferta, do temor ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele não tem o que temer. Aquele que está com o Senhor, aquele que faz o melhor para o Senhor. Olha, aqui não mostra Mordecai ali tendo que fazer campanha, tendo que dar oferta, não mostra nada. Mostra que Deus
agindo muitas vezes sem Mordecai saber, e assim nós vemos na palavra de Deus muitas vezes. Quantos ali passaram por lutas e dificuldades, está escrito aqui na palavra, e que nem sabiam o que estava acontecendo, no caso de Jó, que perdeu tudo, nem sabia o que estava acontecendo, mas que Deus soube honrar quando ele se manteve fiel, e Deus deu tudo em dobro para ele. É assim que Deus faz. Por que as pessoas hoje não estão recebendo? Porque também não estão vivendo com responsabilidade, com temor diante de Deus, não estão levando as coisas de Deus a sério. Mas quando nós levamos as coisas de Deus a sério, quando nós tememos ao Senhor, quando nós sabemos que tudo está nas mãos dEle, nós deixamos e Ele age, e Ele faz. E aí a forca lá pronta, e Amã sai todo contente no outro dia, fala: hoje é o dia de Mordecai, hoje eu vou pegar ele. Mas nesse inteirinho, outra coisa aconteceu, porque certo dia Mordecai estava sentado lá na porta, como ele ficava ali sentado na porta, enquanto Amã ficava lá, todo lá querendo reverência. Mordecai ficava sentado na porta do rei, humilde. Ele era primo da rainha, mas nem foi lá falar: olha, eu sou primo da rainha, eu quero ser isso, quero ser como... Não, ele se humilhou ali, ele se colocou na presença do Senhor, e ele estava ali sentado, e de repente ele ouviu 2 copeiros ali tramando contra o rei. E ele foi lá e mandou um recado para Esther, falando: olha, pessoas estão tramando para o rei, vão envenenar o rei, querem matar o rei. E aí o rei, sendo avisado, mandou averiguar, e era isso mesmo, e aqueles 2 homens morreram, e o rei foi salvo. E nessa noite, enquanto a forca estava lá preparada para Mordecai, diz a palavra de Deus que o rei não dormiu, o rei perdeu o sono. Olha o que Deus faz. O rei perdeu o sono, e ele falou: traz ali os livros da história, né, do que tem acontecido no meu reino. Aí trouxeram o livro, daí leram lá para ele, e viram ali: olha, tal dia, um homem chamado Mordecai te livrou o rei da morte, ele soube das coisas, e veio e falou. E o rei perguntou: o que fizeram para esse homem que salvou a minha vida? Daí olharam, mas não fizeram nada. Olha só como Deus age. E aí o que aconteceu? Vamos ler aqui, capítulo 6, versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Vamos para frente um pouquinho agora. Não, vamos ter mais um versículo. Vai, 3. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai? Por isso, nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Então Amã já estava ali, já estava tudo o plano certinho. Agora ia entrar lá e ia falar: enforca Mordecai. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Olha o que orgulho faz, né? Eu sou tal. Então o rei está falando, então ele caprichou. Ele falou: bom, o rei está querendo fazer coisas, me honrar mais. O rei, então eu vou caprichar. Mal sabia ele o que iria acontecer. Então, no versículo 7 diz: e respondeu ao rei, Amã respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar,
e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Coisa tremenda, né? Ele lá falando: faz isso, põe a coroa, veste de, põe o cavalo do rei, tudo isso vai ser para mim, né? Aí o rei vira para ele: eu só queria estar lá só para ver a cara de Mordecai, né? A cara que Mordecai fez, todo alegrão, todo falando: o rei vai me honrar, agora vai. Faz tudo isso para Mordecai. A cara de Amã, pensando que ia lá sentar, que ia lá, vai lá e faz tudo isso para Mordecai, Amã. Mas e a forca lá preparada para ele morrer? Cadê? Olha como Deus sabe mudar a sorte daqueles que creem nele, daqueles que confiam nele, daqueles que fazem parte do seu povo. Cadê a forca? Estava destinado à forca, agora ele ia sentar no cavalo real, com os mantos reais, ia pôr a coroa na cabeça, a coroa do rei, ia desfilar pela cidade. Amã que ia pegar o cavalo, ia vestir a Mordecai, aquele homem que Amã tinha raiva, que tinha ali um ódio tremendo. Ele ia ter que fazer tudo isso porque o rei estava mandando ele fazer. Então diz a palavra que o rei falou: apressa-te, faz tudo isso e não omita nada. Tudo que você falou você vai fazer. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu, versículo 11, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele o próprio Amã, que queria ser ali, queria que Mordecai se dobrasse diante dele, que Mordecai ali honrasse a ele. Era Amã que tinha que agora honrar Mordecai. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz na vida daquele que crê nele. Porque se humilhou, porque se colocou de pano de saco, porque se colocou ali cinza na cabeça, agora tinha uma coroa, aquele pano de saco agora era uma veste real. Em vez dele se encurvar, todos estavam se encurvando diante dele, honrando a vida dele. Deus quer honrar as nossas vidas, quer honrar a sua obra, quer honrar cada um de nós. Somos seu povo, o mundo tem que ver a diferença. E Deus, como eu disse, tem falado no meu coração: olha, chegou o momento de eu fazer a obra. E de aqueles que estão falando: olha, não vai, olha, o negócio está difícil, olha, vai fechar, olha, vai acabar, olha, não vai dar nada certo. Deus tem falado no meu coração forte, e várias vezes durante a noite, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou em casa, Deus tem falado: eu vou mudar a tua sorte, eu vou mudar a sorte da igreja, eu vou mudar a sorte de cada um que está ali, e o mundo verá a diferença. Aleluia. E aqueles que estão balançando a cabeça falando: esse coitado não tem jeito, ele vai morrer enforcado, esse vai ter que se dobrar, vai ter que declarar, vai ter que reconhecer que o Deus que nós servimos é o Deus que muda a situação de um dia para o outro. Está endividado, está com problemas, está difícil no trabalho, está difícil no negócio, está difícil. Deus vai mudar, Deus vai mudar a nossa sorte. A igreja não está vindo ninguém, o inimigo tem tentado falar: olha, desiste, fecha tudo, acaba. Deus fala: eu vou mudar a sorte, e vai ser num piscar de olhos de um dia para o outro.
Não vai ser uma coisa que vai demorar anos, vai ser uma coisa. Mordecai aqui foi honrado de um dia para o outro. Deus sabe fazer o melhor para aqueles que creem nele. Pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de coisas boas, não coisas ruins, para dar o fim que mereceis. Deus tem o melhor. E Amã teve que engolir essa, e sair, levou no cavalo, e teve que ir gritando: assim faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E aí o que acontece? Versículo 12: depois disso Mordecai voltou para a porta do rei. Mordecai voltou lá para sua posição, na porta do rei ali. E Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Olha como a situação mudou. Mordecai, que estava assim angustiado, de cabeça coberta, estava ali cheio de cinza, estava ali enquanto Amã estava lá: venci, agora a forca está preparada, agora eu vou acabar com os judeus, vou acabar com Mordecai. Amã estava lá todo alegre, foi para a casa do rei, logo madrugou, logo cedo. Mas os inimigos serão envergonhados, diz a palavra do Senhor. Os que se levantam contra nós, eles é que vão cair, eles é que vão levar a punição, porque nós servimos ao Deus vivo. E Amã volta todo angustiado, cabeça coberta, envergonhado, e de novo chama lá a mulher dele e os seus amigos. No versículo 13 diz: contou Amã a Sere, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, quer dizer, aqueles que davam conselhos para ele, que deram conselho: faz a forca, que certamente amanhã você vai enforcar Mordecai. Os sábios e a própria mulher Zeres lhe disseram: olha agora o conselho que falaram, olha o que falaram para ele: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, primeiro falou: não, você vai matar Mordecai, Mordecai já está nas suas mãos. Agora já falaram: você já está caindo diante de Mordecai. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Olha como o negócio muda de um dia para o outro. Um dia antes falaram: não, pode fazer a forca aí, você vai matar Mordecai, você vai prevalecer, você é o bambam, você é o bom, você é o maior ali do reino. Mas agora, de uma noite para o outro dia, muda tudo e fala: agora você vai cair, Amã, diante desse Mordecai, porque ele é judeu, porque ele faz parte do povo de Deus. Você não vai prevalecer contra ele. E aí, se continuarmos lendo, você vai ver que Esther tinha chamado para um banquete, e ele estava se achando tal, né? Porque eu vou no banquete, né? E vou ali, só eu que fui convidado pela rainha, né? Só vai estar lá eu, a rainha e o rei, né? Foi lá com alegria no primeiro banquete. Esse já era o segundo banquete. No dia seguinte, daquela alegria que ele foi, daquele tudo tinha acabado. E ali, enquanto estavam falando, já chegaram os guardas do rei lá, já levaram ele. E ali Esther, no meio do banquete, ela se declara que ela fazia parte do povo judeu. E aí vem a ruína total de Amã. Aí Amã já percebe que não tem mais o que fazer. E aqui no capítulo 7, versículo 10, o que acontece? 7 e 10. Vamos ver no versículo 9. Diz assim, 7 e 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai,
que falaram em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. A forca que ele preparou para Mordecai, ele acabou sendo enforcado nela. Não é Deus que está fazendo. Pode ser que não está escrito que é Deus, que Deus fez tudo isso, mas claramente nós vemos a ação de Deus para salvar. Desde o começo, quando Esther é escolhida, Deus já sabia que isso ia acontecer, Deus já tinha preparado tudo, já havia um plano, e tudo foi conforme a vontade de Deus. Porque a forca que estava preparado para Mordecai, no fim quem foi enforcado foi o próprio Amã que tinha feito a forca. É assim. Aqueles pensam que vão nos destruir, vão nos derrubar, eles é que tropeçam e caem, como diz a palavra. E nós permanecemos de pé, porque o Senhor honra aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que o servem. E Amã foi enforcado. E depois, depois disso, se você continuar lendo, depois você lê todo esse livro, você pode ler em 1, 2 dias, no máximo você lê todo o livro, você vai ver que história tremenda. Aí, Amã enforcado, mas havia o decreto do rei. E agora? Ainda, e o rei não podia voltar atrás. Decretou? Tem que fazer agora, não tem mais jeito. Aí, Mordecai e Esther falam para o rei: então baixa do decreto, que os judeus podem se defender, porque pelo primeiro decreto não podiam fazer nada, iam morrer ali como cordeirinhos. Mas agora dizem para o rei, Mordecai fala para o rei: faz um decreto aí, que os judeus podem se defender. E assim foi, fizeram o decreto, passaram, proclamaram, e no dia marcado em que os judeus fossem mortos, seriam exterminados ali do meio, diz a palavra do Senhor, que os judeus se levantaram, e todos aqueles que tinham ódio dos judeus, que queriam matar, foram mortos pelos judeus. Os judeus prevaleceram, e os inimigos morreram. Amã tinha 10 filhos, se não me engano, 10 ou 9 filhos, acho que 10 filhos, acho. Os 10 morreram. Os 10 foram enforcados como pai. Toda a família de Amã foi exterminada. E todos os que tinham ódio dos judeus morreram. E Mordecai? O que aconteceu com Mordecai? Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 2. Diz assim: capítulo 10, versículo 2. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Olha o que Deus fez com Mordecai, que ficava ali assentado na porta do rei, que se humilhou. O rei, através do poder de Deus, exaltou ele, foi o segundo, quer dizer, ele ficou no lugar de Amã. Amã era o segundo, Amã estava ali. Mas Deus operou grandemente, e Mordecai foi honrado. E Mordecai se tornou ali estimado, se tornou famoso, se tornou ali o mais importante depois do rei. Porque Deus agiu na vida de Mordecai. Você está sendo humilhado, as pessoas estão falando não tem jeito.
Você está com angústia, como diz que Mordecai ficou ali na praça, com pano de saco, clamando, profundamente angustiado. Esse não é o seu destino final. Deus tem dupla honra para te dar. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 61. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu ia ler só um versículo, mas ainda é cedo, dá para nós lermos. Isaías 61, versículo 1, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Não foi isso que aconteceu com Mordecai? Cinza na cabeça. No outro dia o que ele tinha? Uma coroa. O que mais? Óleo de alegria em vez de pranto. Estava chorando, estava clamando, estava profundamente. No outro dia ele estava sentado no cavalo real, com roupas, e todo mundo ali vendo seu pior inimigo levando tudo e declarando: isso é o que faz para aquele que o rei quer honrar. E todos ali honrando a Mordecai. É isso que Deus faz. Veste de louvor em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis, em lugar da vossa vergonha. Talvez você tenha sido envergonhado, não tem dinheiro para pagar a conta, não tem dinheiro para fazer nada, a vergonha, estão falando de você, e está sendo envergonhado no trabalho, estão te perseguindo, o inimigo parece estar prevalecendo. Em lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Está fraco? Mais forte. Dupla honra. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Creia nisso. Declare isso: Senhor, ao invés da minha vergonha, eu quero a dupla honra que o Senhor tem para mim. Chega de ser envergonhado, chega de falarem: olha, não tem jeito, não vai mudar, vai continuar desse jeito. Chega de falar: olha, você vai ser destruído. Chega de falar: a forca está aí preparada para você. A dupla honra virá no lugar de tudo isso. Deus vai honrar a tua vida se você servir a Ele com alegria. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o quê? O dobro. Isso só para o céu? Não. A vossa terra aqui na terra. Aqui na nossa vida hoje. Isso não é uma mensagem de prosperidade que você vai ter. Não, essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Aquele que é fiel, ele sabe honrar. Deus sabe fazer a diferença. Pode ter crise no mundo, pode ter dificuldades, pode ter desemprego, pode estar todo mundo falindo, mas aquele que vive no Senhor, que crê no Senhor, em lugar da vergonha, tereis dupla honra. E diz aqui também que no lugar da afronta, exultareis, e você vai possuir o dobro, e tereis perpétua alegria. O que é perpétua? Sempre, contínua, eterna, porque a alegria nossa começa aqui e vai ser eterna no céu, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Porque não é aquilo que somos, não é aquilo que temos, não é o que temos vivido que conta, mas é aquele que nós servimos, e é nele que temos que nos alegrar. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, versículo 8, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. O que Deus vai fazer conosco? Aliança eterna. Pensa que o nome da nossa igreja, Aliança Eterna, é por acaso? É alguma coisa, nós escolhemos, esse nome é bonitinho. Não, desde que o Senhor me deu esse nome um dia, o Senhor falou, vai ser esse nome. Deus falou, essa aliança vai ser eterna. Você faz parte desta aliança eterna, não dessa denominação igreja, aliança eterna, mas aliança eterna firmada com o Senhor. E Ele vai te honrar, Ele vai mudar a tua sorte. Creia nisso, confie, clame a Ele, humilhe no momento, se humilhe no momento da dificuldade, Ele vai saber te honrar, Ele vai te dar a recompensa, como diz aqui. E no versículo 9 diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Quando olharam para Mordecai, depois de tudo isso, reconheceram ele como um coitadinho, um pobrezinho? Não. Todos tiveram grande estima por Mordecai, por Esther, a sua prima que ele criou. Todos os judeus ali olharam para aquele homem como alguém que Deus soube honrar, porque ele foi fiel ao Senhor. Ele podia, como eu disse, quando Esther se tornou rei, podia ter exigido, eu quero ser o comandante agora, a minha prima é a rainha. Ele continuava ali assentado humildemente, até que o Senhor falou, agora é a hora. Às vezes as pessoas falam, você tem que exigir isso de Deus, você tem que ficar ali. Não, porque você serve de Deus, você tem que ser cabeça, você tem que fazer isso. Não, você tem que se humilhar diante da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Esse é o nosso Deus. Mais um versículo diz aqui, versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. É isso que o Senhor quer fazer para nós. Fez isso para Mordecai, Mordecai com roupas bonitas, nós olhamos lá, vestes azuis e brancas, coroa na cabeça, sentado no cavalo do rei, andando pela cidade, e o seu inimigo declarando, Amã declarando, esse é o homem a quem o Senhor quer honrar. Coisa tremenda. Aí aconteceu só isso no passado? Não. Hoje Deus ainda é o mesmo, e Deus faz isso hoje para os que confiam nele, os que esperam nele. Por isso a palavra do Senhor, abra sua Bíblia agora em Malaquias. Malaquias é quase no Novo Testamento. Abre Mateus, você volta em Zacarias e depois vem em Malaquias. Aliás, é Zacarias. Abre, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Volta a um livro, você vai achar Zacarias. Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 12. Quando eu li esse versículo, foi tremendo. Deus falou muito comigo nesse versículo. Por isso que eu quis abrir, é meio difícil, tá? Malaquias, acha Mateus, volta
Malaquias, um livro antes, daí você acha Zacarias. Zacarias, capítulo 9, versículo 12. 9, 12, diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje, essa palavra para nós é hoje, vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Glória a Deus. Tome a palavra, essa palavra. Se você está ali, como diz aqui, preso de esperança, se você está cativo na sua esperança, se você está esperando, volte à fortaleza hoje. Quem é a fortaleza? O Senhor nosso Deus é a nossa fortaleza. Volte à fortaleza, ó cativos de esperança, porque hoje vos anuncio que tudo vos restituirei. Tudo. Pode ser a parte financeira, pode ser a sua saúde que foi tirada, pode ser a sua paz, pode ser a sua alegria, pode ser ali o seu filho que está longe de você, sua família, pode ser os seus clientes, no seu trabalho, não importa. Hoje o Senhor diz: vos restituirei tudo em dobro. Saia com esta palavra hoje, como o Senhor tem me dado essa palavra tem ficado no meu coração. A dupla honra virá, vos restituirei em dobro. Voltai à fortaleza. Não fique oprimido, deprimido, não fique com cinzas na cabeça, porque o Senhor hoje tira cinzas, tira o pano de saco, tira o clamor, tira ali a tristeza profunda e te dá hoje óleo de alegria, te dá hoje coroa, te dá hoje manto real e te tira todos os planos do inimigo de te matar, de te enforcar como Amã, de tirar a sua vida, de te ver destruído, de te ver ali derrotado, porque hoje o Senhor diz: vos restituo em dobro. A partir de hoje, tome posse dessa palavra. Como eu disse, será um divisor de águas na tua vida. É a dupla honra. Você vai começar setembro, essa semana começa setembro, a primavera está chegando. Chega de inverno, chega de humilhação. Tudo vai renascer na tua vida, tudo vai mudar na tua vida. Voltai à fortaleza e receba. E por final, abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 5. 2 Pedro, finalzinho da Bíblia agora, perto de Apocalipse. Vai em Apocalipse, que é o último livro, volta, Judas, João, as 3 cartas de João, e daí você já vai chegar em 2 Pedro, capítulo 5. Digo 1 Pedro, capítulo 5. 2 Pedro só tem 2. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5. Isso. 5, 6. Vamos ver o 5, 5. 5, 5. 1 Pedro 5, 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte,
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos sob a mão do Senhor, entrega tudo a Ele, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele diz: hoje eu vou mudar a tua vida. Hoje, a partir de hoje, muda a história. Talvez você não veja amanhã, você não veja depois, mas aquela forca que estava sendo preparada, aquela morte que estava sendo preparada, aquela falência que estava decretada pelo inimigo na tua vida, hoje Deus muda tudo isso. E você vai ver. Deus vai honrar e te dar a dupla honra. Creia nisso e fique com esta palavra no seu coração. E creia. Se humilhe. Não fale: Senhor, o Senhor falou, então agora o Senhor tem que me dar. Não. Se humilhe. Porque o Senhor vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, certamente Ele fará. E esta palavra hoje é, a partir de hoje, mudança total em toda a sua vida. Creia e se dedique ao Senhor. Venha para a casa do Senhor com alegria. Faça o seu melhor. Busque o Senhor na tua casa. Faça jejum, se humilhe. Busque o Senhor. Não é porque você está recebendo isso hoje eu vou relaxar. Não. Ore, jejue, busque. Porque o Senhor vai mudar a tua sorte. Feche teus olhos, recline a tua cabeça.